a minha segunda apresentação. This is the fourth presentation of the 9 that are occurring this weekend, Essa é a quarta this week. apresentação das 9 que acontecem essa semana. Let's open with a word of prayer. Vamos iniciar com uma oração. Holy God, we want to thank you Deus Santo, nós queremos te agradecer for all the work that you are doing por for us. todo o trabalho que estás fazendo por nós. Each of us has an awareness Cada um de nós é consciente that everything that can and could be shaken is being shaken. que tudo aquilo que pode ou poderia ser sacudido está sendo sacudido. As that shaking is occurring, E à medida que tudo vai sendo sacudido, we ask that you would shield each of us, pedimos que tu nos protejas. that part of the grace that you give us would be patience. Que parte da graça que tu nos dás seja a paciência. So even if we don't understand everything, Mesmo que a gente não entenda tudo, we can have faith that our questions will be answered. que possamos ter fé que as nossas perguntas vão ser respondidas. Help each of us to be true and faithful Ajuda cada um de nós a ser verdadeiro e fiel and to follow the rules you have so graciously given us through the years. e seguindo as regras que tu nos tens dado para seguir com a tua graça ao longo dos In anos. Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. I have two presentations back to back today, Hoje eu tenho duas apresentações, uma logo após a outra. and I know we're dealing with the subject of Hebrews chapter 8, Nós estamos falando de Hebreus, capítulo 8, the issue of the intercession of Christ and the Holy Spirit. a questão da intercessão de Cristo e o Espírito Santo. You'll remember that we've got a reference from First Selected Messages, page 344, paragraph 1. Se vocês lembrarem, nós temos essa referência no inglês, Mensagens Escolhidas, volume 1, 343.4, where it speaks about the intercession of Christ and the Holy Spirit. que fala da intercessão de Cristo e do Espírito Santo. And according to my understanding of that passage, E de acordo com o meu entendimento em relação a essa passagem, what God is trying to show us o que Deus está tentando nos mostrar is the importance of the death and life of Jesus. é a importância da vida e da morte de Cristo. So this is a very brief synopsis of material that we have covered in the past in a lot more detail. Então, essa é apenas uma pequena sinopse daquilo que nós falamos no passado, que já falamos em mais detalhe. We had a small graphic last week. A semana No, passada, just the other day, sorry. no outro dia, nós tivemos um pequeno gráfico And we mapped the life and death of Christ e mapeamos a vida e a morte de Cristo, which is the ministry of Christ and the Holy Spirit, que é o ministério de Cristo e do Espírito Santo, and we put it on a line. e colocamos numa linha. By the way, you have all this graphic as a PDF
on the forum, by the way. I know they're working it out. Thank you. Para os que estão aqui, vocês têm esse gráfico no PDF. It seems to do that randomly. We don't know why. So the death is related to the past. Então, a morte está relacionada com o passado And the life is dealing with the future, with your future after baptism. e a vida está lidando com o futuro depois do batismo. So we spoke about all of that. Então, nós falamos sobre tudo isso. I avoided the question that was asked about what happens if you sin after baptism. Tentei evitar a pergunta do que acontece depois que você peca depois do batismo. What I wanted us to consider O que eu quero que a gente considere are three elements. são três elementos. The law is personified, becomes a person, Que a lei é personificada, se torna uma pessoa, which means the law is separate to God. o que significa que a lei é separada de Deus. And the reason why that's significant E a razão pela qual isso é significativo is because the whole model of salvation that we have, we might call it the sanctuary model, is based upon this premise, this idea. é porque todo esse modelo de santuário que nós temos é baseado nessa primícia, nessa ideia. You all know that the Shekinah glory sits above the two tables of stone. Todos sabemos que a glória, o Shekinah, está em cima das duas pedras, duas tábuas de pedra. There's a second question which I've divided into two parts, which is dealing with sin. Nós temos uma outra pergunta que eu dividi em duas partes que está lidando com o pecado. What is sin? O que é o pecado And what's its punishment? e qual é o castigo para esse pecado. And I said that there's a problem with this two-part question. E eu disse que há um problema com essa pergunta de duas partes. And the reason why it's problematic E a razão pela qual é problemática is that when we were children, é que quando nós éramos crianças, 8 years ago, 8 anos atrás, we had a model that said higher power, lower power, and the will is the governing force. nós tínhamos um modelo que dizia paixões baixas, paixões altas e que a vontade era o que nos guiava. And that model takes you down the path E esse modelo nos leva por um caminho that anything and everything you do is a conscious decision. de que tudo que você faz é uma decisão consciente. And the problem with that model, E o problema com esse modelo, if I were to ask each of you to give a testimony, se eu tivesse que pedir a cada um de vocês para dar um testemunho, to explain your life after baptism, para explicar a vossa vida depois do batismo, in the words of Paul, nas palavras de Paulo, why do you keep doing things that you don't want to do? por que que vocês continuam fazendo coisas que não querem fazer? And this 2017 model ends up driving you down the path that will give you the wrong answer. E esse modelo de 2017 nos leva por um caminho que nos leva a uma resposta errada. What I want to say is that's what I think.
O These que are eu my quero, o thoughts. que eu quero dizer é que isso é o que eu penso, são os meus pensamentos. These are my thoughts. So I'm just talking to my translator. Are we cutting out because you've got a bad connection or I've got bad connection? Então, elas estão tendo um problema técnico com o som. Can I can I speak can I speak to the coordinator? Is it Yes. cutting out for you or Maybe any other once a little translator? bit. Okay. So No for France, connection seems quite good. I think the problem is at your end, Jermaine, not my end. I don't know why. Okay. So if we move on to a model of fast brain, slow brain, Se nós mudarmos para o modelo de cérebro rápido e lento, what that model tells you o que esse modelo nos diz is that the fast brain operates on very different principles than the slow brain. é que o cérebro rápido funciona com princípios diferentes do cérebro lento. And that adds a complication to defining what sin is in a way that I don't think people have really grasped. Então, isso adiciona uma dificuldade para as pessoas realmente entenderem o que é o pecado, uma dificuldade que as pessoas ainda não entenderam. If you're happy to use a definition of sin, Vocês estão felizes em usar uma definição de pecado as the following: da seguinte forma: that if you know something is bad and you do it se você, consciously, it's sin. se você faz uma coisa de forma consciente e você sabe que é pecado, Maybe someone can give us the Bible verse and we'll share it. qual é o verso bíblico disso, se alguém quiser dizer? Curtis, Curtis? When you say bad, you mean morally bad or just any type of bad? Quando você diz ruim, você quer dizer moralmente Like ruim? bad for your health. I'll use the word wrong. Eu vou usar Is a that- palavra errado. That gets out of a problem. Isso remove o problema? So I'm going to change it to the word wrong. Então eu vou usar a palavra errado. Someone find the verse? Alguém encontrou o verso? James chapter 4, verse 17. Tiago I'll just 4:17. put that here. Vamos colocar aqui o verso. James chapter 4, verse 17. Tiago 4, verso 17. I was going to use a contemporary version to help us, but it made it worse. Eu ia usar uma versão contemporânea King para James, nos it ajudar, says to him that knoweth. Look at another one, it says the man. mas ambos se referem ao masculino, ambos os versos. Okay. If you fail to do what you know is right, you are sinning. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. So that's how James, in the book of James, chapter 4, that's how sin's going to be defined. If you do something that you know is wrong. Então, se formos para Tiago 4, verso 17, é assim que Tiago define o fazer algo errado de forma consciente. So going back to this model that we have here, Então, voltando para esse modelo que nós temos aqui, the verse
Verse 17 in James O verso de Tiago is dealing with the slow brain. está lidando com o cérebro lento, The brain that knows o cérebro que and sabe thinks. e que pensa. The fast brain does not operate on those principles, O cérebro rápido não funciona com esses princípios. and therefore it's not held to the same standard or criteria or the same rules as the slow brain. Então, não lhe é imposto o mesmo critério ou a mesma regra que o cérebro lento. And this gives you a voucher to get out of jail for free. E isso basicamente te dá um cupom para você poder sair de forma livre da prisão. And that's the problem with answering what is sin. Então, esse é o problema de responder o que é o pecado. Anybody have any questions? Alguém tem alguma pergunta? Tyler? Tyler? So my question is, so much of what we do in our life is fast brain. You can live most of your life or most of any given day in a fast brain mentality where you're on some version of autopilot. And my question is, what do you do? 1 second. Can you not hear him or is it too long? Too long, too quiet. So they can't hear him very well. It's quiet. Oh, of course they're not picking it up. Okay. Okay. So I just have to repeat it anyway. So you finish your thought, and I'll summarize it. The first part was that is what do we do with so much of our life is in autopilot in any given day. And then the second part of it, and you don't have to touch on this because I know it may muddy the water, but something like addiction that becomes a habitual fast brain response to whatever specific thing we're talking about, and you can define addiction very broadly. So Tyler asked a two-part question. Então, o Tyler questionou a segunda parte da pergunta. And it's framed as a comment or Está observation fraseado como uma observação ou um comentário. that we live most of our life, day Que- to day, in fast brain mode. Que a gente vive a maioria da nossa vida, o nosso dia a dia, no modo de cérebro rápido. And then part two of the question is the issue of addictions. E a segunda parte dessa questão é a parte da adição. When things become addictive, Quando algo se torna um vício, uma adição, it ends up, I don't know how to say it, it ends up leading towards a fast brain issue as opposed to a slow brain issue. isso acaba se tornando, por exemplo, um problema de cérebro rápido ao invés de um problema de cérebro lento. So is that a good summary of your question? Resumi bem o comentário da pergunta? Andres, is your question similar? Andresa, a sua pergunta é semelhante? Okay. So let's try and just see if we can address this question. Então, vamos ver se a gente consegue abordar essa pergunta. So if we were to assume Então, se a gente tivesse que assumir that the prophets of old que os profetas antigos have no idea about neuroscience, they don't understand about the psychology of the brain. não têm ideia da neurociência, da psicologia do cérebro, But God does. mas Deus sim. So if we were to go on that premise, Então, se a gente tivesse que ir nessa primícia,
then even though the language that a prophet uses or the way they frame their arguments sound inappropriate, Então, a forma como um profeta vai argumentar ou vai usar as suas frases às vezes pode parecer inapropriado, if these thoughts and ideas are coming from God, then there must be some truth in them. mas se essas ideias vêm de Deus, então tem que haver alguma verdade nelas. So we have all these restrictions in inspiration, Então, a gente tem todas essas restrições na inspiração, and if I were to suggest e se eu tivesse que sugerir, that those restrictions aren't necessarily dealing with the subject at hand, que essas restrições não estão necessariamente lidando com o assunto que temos em mãos, but they deal with the consequences of the action that's occurring. mas lidam com a consequência das coisas que estão acontecendo. So we made a connection Então, nós fizemos uma conexão with the fast and slow brain and mapped that over the sympathetic and parasympathetic nervous system. com o cérebro rápido e o cérebro lento e mapeamos isso com o sistema simpático e o parasimpático. So if you put yourself in difficult situations, Se você se coloca em situações difíceis, which nervous system would you be in if you put yourself in a difficult situation? em qual sistema nervoso você estaria se você se coloca numa situação difícil? You'd be in the sympathetic mode, which is Você fast brain. estaria no modo simpático, que seria o cérebro rápido. Now, this system, this dual system that you have, Agora, esse sistema duplo que vocês têm, que nós temos, is designed to take care of you. é desenhado para tomar conta de nós. So when Tyler said that we live a large part of the day in fast brain mode, Então, quando o Tyler diz que a gente vive a maioria do nosso dia a dia com o cérebro rápido, that may be true, isso talvez seja verdade, but I think it's more controllable than the simple way that people view it is. mas isso se controla de uma forma talvez melhor do que a visão simples das pessoas imagina. Much of the time where we think that we're in sympathetic or fast brain mode, we don't have to be. Na maioria das vezes que a gente acha que está no modo simpático ou no modo de cérebro rápido, a gente não precisa estar. You can avoid situations, Você pode evitar situações and you can also learn how to deal with, we'll call them stressful situations. e você também pode aprender a lidar com situações que são de estresse. That's why you meet someone who's always calm under, difficult situations. Por isso que às vezes vocês encontram pessoas que estão sempre calmas mediante uma situação difícil. And you imagine that they were born that way. E você imagina que a pessoa nasceu dessa forma. That may be true, but a lot of it can be cultivated or educated. Talvez isso seja verdade, mas muito disso pode ser cultivado, pode ser aprendido. So you take someone like who's a firefighter or a police officer or a doctor. Por exemplo, um bombeiro, um policial, um médico. Soldiers are particularly good at this. Soldados são particularmente bons com isso. If you get sufficient training Se você receber um treinamento suficiente in a highly stressful situation,
Numa situação de bastante estresse, you can, at least to some degree, more than most of us, be in slow brain mode. você pode até um certo nível estar no modo de cérebro lento. You don't have to react in a Você, negative way. você não precisa reagir de forma negativa. And the problem is, each of you, each of us, E o has to problema decide for é, ourselves where we are on this road, on this journey. e o problema é que cada um de vocês, cada um de nós precisa descobrir ou entender onde nós estamos nessa jornada. So, yes, most of us are potentially in fast brain more than we realize, Então, sim, a maioria de nós potencialmente está com o cérebro rápido, muito mais do que a gente imagina. but if you're in a relationship Mas quando você está num relacionamento and you know things that trigger you, e você sabe as coisas que despertam algo em você, allowing yourself to get into a situation where you're triggered se permitir ser colocado numa situação em que algo vai ser despertado em você and the fast brain will kick in and do its thing, e o cérebro rápido vai ser ativado e vai fazer algo, you'll fight. você vai lutar. The fighting in and of itself, because it's a fast brain mode, doesn't produce guilt. Mas essa luta que vai ser acionada, ela Guilt, não, ela, condemnation. como é com o cérebro rápido, ela não vai produzir culpa ou essa condenação. So, what would be the crime that you've committed? We would Então, call it a crime. então, qual seria o crime que você cometeu? Vamos chamar de crime. So, we know it's not the fight. Então, sabemos que não é a luta, Tyler? It's getting into the circumstance. é se colocar nessa circunstância. If it comes to food, for instance, Por exemplo, quando se trata de comida, allowing yourself to get into a situation where you're tempted se permitir ser colocado numa situação onde você passa por essa tentação. all the permutations your brain is capable of managing. Tudo isso o seu cérebro é capaz de manejar, But it's a very individual experience. mas é uma experiência bastante individual. And what I can't do is know all those permutations that are going in your brain. E o que eu não posso fazer é saber de tudo isso que passa nos vossos cérebros. Um, is it the same point, Kathy? 1 second. Você Are quer we fazer o gonna use mesmo mic ponto, or- Kathy? Could you define permeations of the brain? Você pode Actually, I don't think definir that's essas right. The term? I'm permeações not sure what you do said. Yeah, I cérebro? don't think. I think I used the wrong word. Okay. All the different options that you have. Okay, sorry, I used the wrong word. Então, na verdade, eu usei a palavra errada. Eu vou falar de opções que nós temos no cérebro. Curtis, was your question related? Curtis, a sua pergunta é relacionada? Have I answered your question sufficiently, Tyler? Tyler, eu At least respondi the first part. suficientemente a sua pergunta, pelo menos a primeira parte. Sufficiently, but I don't necessarily agree with some of the way you define fast brain. Okay, you go ahead then. De alguma forma, sim, mas eu não I don't wanna concordo bog it. com toda a forma como você definiu o cérebro rápido. So let's say you define fast brain. Como você ia definir o cérebro rápido? I define fast brain the same way. Eu defino da mesma forma.
but I think in application, I would see the example you gave differently. Mas eu acho que na prática eu iria ver esse exemplo de forma diferente. So the soldier is calm under pressure Então, por exemplo, o soldado está because they calmo quando está drilled sob pressão, the training into themselves enough for it to become fast brain. porque eles basicamente tiveram que acionar essa paz neles para sentirem essa paz. So that when the problem arises, the trigger, the crisis, Então, quando chega esse their problema ou essa training crise, kicks over esse and treinamento ele é they acionado enact their training. e eles então agem conforme esse treinamento. I agree. Eu concordo. I know that this can get really complicated really quick. Eu sei que isso pode se tornar bem complicado de forma bem rápida When you start defining the very complex interplay between every moment of slow and fast. quando a gente começa a tentar mudar essa questão do rápido e do lento, And intercambiar that isso. these things go back and forth literally from moment to moment E que at essas times. coisas vão de trás para frente de forma literal em algumas vezes. I agree with what you said. Eu concordo com o que I knew I você was, disse. I knew I was going to get in trouble when I talked about a soldier Eu sabia que ia ser um problema eu falar sobre um soldado, because they're trained to just behave as a reflex under certain circumstances. porque são treinados para So reagir one com um last point to that. reflexo Sorry. numa certa circunstância. The way you describe it Então, um was último ponto, a that forma como você descreveu we need to end up being more conscious, é que nós precisamos ser mais conscientes in that the sin is not the fast brain response, but your lack of consciousness, or you should have been more conscious. e que o pecado não é o problema do cérebro rápido, mas a forma de que você deveria ter sido mais I don't know how long I need to consciente. wait. It seems like you end up in the exact same place we were before with higher and lower power. Parece que a gente acaba no mesmo ponto como as paixões baixas e as paixões altas. Because if you were just more conscious, because if you were just more conscious, you wouldn't have gotten yourself into a fast brain sin or any sin. Porque se você fosse mais consciente, você então não teria se colocado numa situação de cérebro rápido. The comment that you've just made, I agree with. Eu concordo com o comentário que você acabou de fazer. I don't know what percentage it is. Everybody's life is different, but there's a percentage where you're not in as much control as you would like to be. Não sei em que porcentagem, porque a vida de cada pessoa é diferente, mas eu não sei qual é a porcentagem de controle que a gente tem, o tanto quanto gostaria. And I think that's the situations that become grey areas. E eu acho que essas são as situações que se tornam a área mais cinzenta, Grey area. uma área mais nublada. You can't define them well. São áreas que a gente não consegue You don't know definir what a bem. grey area is? If you're in an abusive relationship, Se você está num relacionamento abusivo, unless you come out of that relationship, which is not easy, a menos que você saia desse relacionamento, que não é coisa fácil de se fazer, there's very little that you can do to avoid that conflict. existe muito pouco que você possa fazer para evitar esse conflito. And what you end up doing is living a very dangerous life E que o que você acaba por fazer é viver uma vida perigosa,
because the only way you can control your environment now is to make sure that you don't say anything to upset or aggravate your partner. Porque a única forma que você pode evitar isso, basicamente, é não dizer algo que possa, machucar o seu parceiro ou agravar o seu parceiro. Okay, so I'm going to leave that question there, and I'm not going to deal with the addiction bit. Então, eu vou deixar aí essa pergunta e não vou lidar com a parte da adição. Kathy? I don't know if this will be connected or not, but people who are trained to handle stressful situations Então, eu não sei se isso ajuda, mas as pessoas que são treinadas para lidar com situações de estresse, especially soldiers, firefighters, police officers, principalmente soldados, bombeiros, they tend to develop PTSD afterwards. Is that, I don't know if that's relevant or not, where they've essas pessoas depois acabam por controlled desenvolver esse sistema pós-traumático, fast brain, and then later they're affected by what they just experienced. onde tentam controlar esse cérebro rápido e depois, mais tarde, são afetadas por isso. I'm not sure myself, Eu mesmo não tenho certeza, but what I think is accurate is that the living in those stressful events occupationally are not good for you. mas o que eu acho é que você vivendo em lugares de estresse, isso sim não é bom para você. Perhaps I would express it that despite whatever training you receive, the damage is done. Eu iria dizer, por exemplo, não importa o que for que você tenha feito, o estrago já foi feito. And they may seem calm in dealing with the situation, but whatever damage is happening, that calmness doesn't get rid of that damage. E pode parecer que We even você have tenha that lidado happen. com esse dano e não importa o quanto você esteja calmo, você não vai conseguir apagar esse dano. So even if Right. you're not a soldier, Go ahead. okay. So even if you're not a soldier, Então, mesmo que você não seja um soldado and you just have everyday stress, e você tiver You have the same estresse damage. todos os dias, você tem esse mesmo dano. The last part. without being a soldier, you could still have getting through the stress and being damaged later. Mesmo sem ser um soldado, você ainda conseguiria passar pelo estresse calmamente, mas ter o dano disso mais tarde. A wife that's been abused, A esposa que tem passado por abuso, sometimes you say, I knew the person for years, I didn't notice. às vezes a gente diz, eu conheci a pessoa há vários anos e eu não reparei nisso. Because that woman will develop coping mechanisms to deal with her situation. Porque muitas vezes essa mulher vai usar mecanismos para lidar com aquela situação. So that apparent calmness doesn't obfuscate the damage that's being done. Então, essa calma aparente não apaga o dano que foi feito ou foi causado. Donna. Dona? Pertaining to the soldier, emergency professional of any sort, Em relação a um profissional de and emergência, experiencing qualquer tipo. One PTSD. second. When we talk about
Então, quando a gente fala de alguém que tem pertaining esse to tipo de cargo, experiencing PTSD, quando se trata de sofrer desse sistema pós-traumático, Sorry. professionals are trained to respond to an emergency instead of react. profissionais são treinados a reagir a uma emergência ao invés de reagir. São treinados para se manterem ao invés de reagir. This, at times, a person can develop a desensitization to the response over time. E com o tempo, às vezes a pessoa pode estar mais insensível, pode se tornar mais insensível. Then the response turns into a PTSD, which forms abuse over time. E a resposta se torna nesse transtorno pós-traumático ao longo do tempo. And then what Tyler says, it goes into autopilot. E depois automaticamente a pessoa vai para autopiloto, esse modo automático. And then in the end, you become a danger to society E and no, fi- yourself e no final você é um at perigo para a times. sociedade e para você mesmo. And I know people still have some questions on this topic, but I just want to go to Andreas because she asked a question ages ago, but it wasn't related. Então, eu sei que as pessoas ainda têm perguntas em relação a isso, mas quero ir para o Andrés, que ele tinha uma pergunta já há The algum tempo, unrelated mas que question, não and then estava relacionada. another One question. second. Sorry, Go ahead. Então, eu tenho uma I have two questions pergunta, now. Should I go with são the duas unrelated perguntas. or? Okay, For question one, my Então, qual é a sua original primeira question. pergunta? what you want to do. Okay, I'll do the related to this one then. So if I understood Tyler's dilemma, is that Então, se eu entendi, o you're dilema in do slow Tyler brain é que você está em you cérebro lento choose to put yourself in a situation where fast brain is going to be triggered, e você escolhe se colocar numa and situação onde o cérebro rápido ele vai ser ativado, you do something bad, e então você faz algo and the ruim. guilt is not in because you did something bad in fast brain, it's because you chose to put yourself in that situation. E a culpa não é porque você fez algo em modo de cérebro rápido, mas porque você escolheu se colocar nessa situação. And so Tyler said, oh, sorry. Go ahead. And so Tyler said, okay, now you're back in the same place because you're always having to it ends up being your choice in the first place because you were in slow brain. Então, o Tyler diz que a gente acaba sempre na mesma situação e acaba sempre sendo a nossa culpa, mesmo que a gente esteja em modo de cérebro lento. And then I think the answer you gave was that it's not the same place because you're not really that much in control as you think you are E all the depois time. a gente respondeu dizendo que, na verdade, não é bem a mesma coisa, porque a gente não se encontra sempre nesse mesmo modo. And then my question is, if I got it right, my question is, why are we not in control as much as we think we are? E depois a minha pergunta então seria, por que que a gente então não está em controle o tanto quanto a gente pensa que está? Is it because, oh, sorry. Is it because we thought we were in slow brain, we were actually in fast brain, or something else? Será que é porque a gente achava que estava em cérebro lento, mas estava no rápido, ou é por outra coisa? I'm not sure how to answer your question.
Eu não tenho certeza de como responder a sua pergunta. Your question is the level of control that we have. Você está falando do nível de controle que a gente tem? I don't know what number you would come up with, but if you're in control of half of your life, Mas, por exemplo, se você tiver controle de metade da sua vida not the other half, e não da outra metade, whatever the percentage is, seja qual for a porcentagem, it's a very different model than saying that you're in total control and you're totally responsible. é um modelo completamente diferente de dizer que você é totalmente responsável. I think that's the point that's important for me. E eu acho que esse é o ponto que é importante para mim. And why are You're not in control? Is it because we are on fast brain actually, or like Por que, the 50% where we are not? por que que a gente não está em controle? É só porque a gente tem esse 50%? You're not in control of your environment. Você não tem controle do seu meio ambiente. You're walking along life doing your business, Você está seguindo a vida, fazendo as suas coisas, and stuff happens to you out of your e control. as coisas acontecem com você fora do seu controle. Your partner, your family member comes home irritated, upset. Seu parceiro, o membro da sua família chega em casa chateado. You can't plan or control for that. Você não pode planejar ou controlar isso. And so when they attack you, Então, quando a pessoa te ataca, you'll fight or flee. ou você foge ou você luta. And you're not in control of that. E você não tem controle disso. So if I observed that dynamic and I saw you shout back at your partner, I'd say you're in sin. Então, se eu observasse essa dinâmica e eu visse você brigando de volta com a sua companheira ou companheiro, então eu iria dizer que você está em pecado. Or I'd say you're out of Christ. Ou eu ia dizer que você não está com Cristo. And if you had the Holy Spirit, you wouldn't have responded that way. E se você tivesse o Espírito Santo, você não iria responder dessa forma. A large part of our life has that dynamic to it, I think. Grande parte da nossa vida tem essa dinâmica, eu creio. Okay? So, If we go back to the old model of higher power, lower power, the will, Se a gente voltar para o nosso modelo antigo das paixões altas e baixas e a vontade, oh, go ahead. Sorry, yes, sorry. He's looking at me, I'm looking at I you. was waiting for It was my fault. we learned that in that model, nós aprendemos higher que nesse power was modelo not corrupt. a paixão alta não era corrompida. What's the last thing you said? High The power. higher power was not corrupted. Então, nesse caso, a paixão alta não havia sido corrompida, as paixões altas. Yeah, carry on. And but the lower power was the one that was corrupted. Mas que as paixões baixas são as que são corrompidas. Go ahead. So are we equating higher power to slow brain, lower power to fast brain? Então, nós estamos associando as paixões baixas com o cérebro rápido e as paixões altas com o cérebro lento? Which then is higher power to the parasympathetic, lower power to the sympathetic. Que é as paixões altas ao simpático e as paixões baixas ao parasimpático. If that's the case,
if that's the case, which I'm not sure, One second, one second. Se esse for o caso, e eu não tenho so if that's certeza, the case, which I'm not sure that's what we're doing, eu não tenho certeza se é then isso que estamos fazendo. if lower power is corrupted, then fast brain is corrupted Então, se a paixão and baixa é sympathetic. corrompida, a alta também tem que ser. E no modo simpático, And sympathetic is corrupted. teria que ser também So corrompido. if that's the case, Se esse é o caso, when we go back to the training of the soldiers, the firefighters, quando a gente volta ao caso dos soldados ou dos bombeiros, retired from being a firefighter, I know this. eu, como sou aposentado dos We're bombeiros, eu trained sei disso. in specific areas, Nós somos treinados em how to áreas stay específicas calm, de como a gente se manter calmos, how to mitigate the problem, como mitigar um problema, how to go to plan B when plan A does not work. como ir para o plano B quando o plano A não funciona. This is all in the training. Isso passa tudo por treinamento. But I can tell you Mas that eu it posso does te not dizer apply. que isso não se aplica. It does not apply to other areas in life. Isso Just não se because you're aplica a outras calm, áreas da vida. just because you're calm in one area Só porque você está calmo numa does not área, mean that applies to another area where you're, I would say, corrupted, sympathetic response kicks in. só porque você está calmo perante uma situação da vida, não significa que você vai reagir da mesma forma quando o seu For modo example, parasimpático ele reage ou é I've seen acionado. firefighters under pressure in the fire. Por exemplo, Wonderful. Great. há bombeiros, às vezes, que durante as cenas de fogo estão ali tranquilos, estão ali calmos. Ótimo. However, back in the station, they get up that training, staying calm, does not apply. Mas, ainda assim, isso em outras situações Unless não they're se aplica. unless they're separated, they A will menos que se box. separem e sejam todos colocados na mesma caixa. So maybe in that sense, we can understand nature of humanity better because it's only the training Então, talvez nesse sentido a gente consiga entender a natureza and humana um that pouco melhor, application porque é apenas um where we treinamento can stay naquela calm. específica aplicação, aquela As situação em far que você as pode permanecer calmo. PTSD, E mesmo com o transtorno de estresse studies pós-traumático, are coming out nós já temos estudos cientificamente how you were raised the first 5 years of your life como você é makes a difference. criado nos 3 a 5 primeiros If anos you da were sua abused vida, as isso faz diferença. if you were abused as children, Se you're more você, prone to get PTSD. se você é abusado enquanto criança, é At mais least that's provável what the que você study vá ter shows. esse transtorno de estresse pós-traumático. Pelo menos isso é o que os estudos indicam. Because because the question is, why doesn't everybody get PTSD? Porque a pergunta é por que que então
nem toda a gente tem esse transtorno de estresse pós-traumático? Or why isn't everybody addicted? Ou por que que nem todo mundo tem um vício? So there are many more questions and Então, answers. nós temos Beyond várias complicated. perguntas e respostas. Por que complicar? Is it too cold in here for people? Are you okay? Maybe someone, maybe we'll check with the people who are needing to make changes, so they're aware. So I just want to say a couple of things. Então, eu quero dizer algumas coisas. If we were to go back to 2017, Se nós tivéssemos que voltar para 2017, when that study was happening, quando esse estudo estava acontecendo, a controversy arose in the movement over that study, uma and people controvérsia left the surgiu no movement movimento por causa dessa questão e algumas pessoas saíram do movimento. because one of the things, one of the components of that study, of that message, Porque uma das coisas ou um dos componentes dessa mensagem was that I was stating that the lower powers had not been corrupted. era que eu estava dizendo que as paixões baixas não foram corrompidas. And the fast brain, E que o cérebro rápido, if we were to leave the religious model and just go to this sort of model of psychology, the fast brain cannot be corrupted. se a gente tivesse que deixar de lado esse modelo religioso e fôssemos apenas pro outro lado, então esse cérebro rápido não poderia também ser corrompido. And the sympathetic nervous system also cannot be corrupted. E o sistema simpático, o sistema nervoso, então também não poderia ser corrompido. They can get out of control. Pode sair do controle, They can do things they're not supposed to do in the way that you would want them to. poderiam não fazer as coisas da forma que você gostaria. They become a problem as opposed to being a help. Isso se tornaria um problema ao invés de uma ajuda. But I don't see the three terms, sympathetic, fast, or lower powers, as ever being corrupted. Mas eu não vejo como esse cérebro rápido, lento e esse simpático poderiam ser coisas corruptas, corrompidas. And I know that part of the reason why there was a split in the movement is because how people read the spirit of prophecy E related to this subject. parte da separação no movimento vem por como as pessoas interpretam e leem o espírito de profecia em relação a esse assunto. I think what happens is that in the 2017 model is that the lower powers are given free reign Eu acho que beyond acontece what's reasonable. é que as paixões baixas, elas são dadas o governo muito mais além daquilo que seria razoável. The lower powers are doing things that they're all, I can't remember what I said. The lower powers are doing what they've always done. As paixões baixas, elas seguem fazendo o que sempre fizeram. When something bad happens to you, you react in a certain way. Quando algo ruim acontece com você, você reage de uma certa forma. When you're hungry, Quando você you tem demand fome, food. você demanda comida. The whole aspect of our humanity that deals with pleasure seeking is all these lower powers. Toda a questão da nossa humanidade que exige, tem tudo a ver com essas paixões baixas.
So I know there's an issue of habit Eu sei que nós that temos essa needs questão to de be hábito. considered, but separate to habit, lower powers have not changed. They're just doing what they're supposed to do. Então, eu sei que nós temos essa questão de hábito e que temos que considerar isso, mas as paixões baixas, elas não mudaram. Elas apenas estão fazendo o que se considera que What that old model was estivessem showing fazendo. us Mas o que esse modelo antigo estava mostrando was that you have an obligation, é que nós temos uma obrigação, which is your will. que é a nossa vontade. The obligation isn't the obligation is, say, your conscience, but your will has an obligation to keep the lower powers in its proper place. Obrigação, vamos dizer que é a nossa consciência, mas essa vontade deveria manter a vontade no lugar correto. So I don't see it as ever having been corrupted. Então, eu não sei como isso pode ser considerado corrupto ou corrompido. The fast brain, I don't believe, can be corrupted. O cérebro rápido, eu não acredito que possa ser corrompido. And as you suggested, E tal como você sugeriu, you've got 3 different models. você tem 3 modelos diferentes. And I feel reasonably comfortable this juncture E eu me sinto confortável nessa junção to say that lower powers are equivalent or the same as fast brain, a dizer que as paixões baixas seriam igual ou equivalente ao cérebro rápido e o sistema simpático. lower powers, fast brain, sympathetic, they're not equal to each other, but they're equivalent in those different models. Então, as paixões baixas, o cérebro rápido e o sistema simpático não são iguais, mas são equivalentes dentro desses modelos. I don't see any corruption in any of that, Eu não vejo corrupção em nada disso, but they're either, if we're going to say either they're being allowed to or they just do, they do things in a way that are above and beyond what they were designed for. mas quer a gente diga que eles são desenhados ou que fazem, eles fazem além do que deveriam. So you have a sympathetic system that is designed to protect you in an accident. Então, você tem um sistema parasimpático que deveria te proteger, por exemplo, num acidente. It was never designed to protect you from your partner shouting at you. Nunca foi desenhado para você se proteger do seu companheiro brigando com você, Because your partner was never supposed to shout at you. porque a pessoa nem sequer deveria brigar com você. And your body has no way to distinguish between getting into a car accident and getting a serious injury or your partner shouting. Your body can't distinguish between the two. Então, o seu sistema não consegue distinguir entre você nesse acidente de carro ou você ali naquela briga com o seu parceiro ou parceira. Your slow brain or your higher powers knows the difference. O seu cérebro lento ou suas paixões altas sabem a diferença. Without some education, without some training or practice, Sem educação, experiência ou treinamento ou essa you'll suffer prática, the same harm from a car accident or being shouted at by your partner. They produce você the same effects. você vai ter o mesmo efeito sendo produzido em você, quer seja nesse acidente de carro ou a pessoa brigando ali com você. So I'm not saying these are my thoughts, that I don't see that the lower powers have ever been corrupted. Então, esses são os meus pensamentos e eu não vejo como é que as paixões altas possam ter sido corrompidas. And the equivalent of that is that the lower powers can never be trained.
E o equivalente disso é que as paixões baixas, elas nunca podem ser treinadas. Did I just say fast? What did I just say? I meant fast brain. Sorry, yeah. Eu quis dizer Fast cérebro brain rápido. cannot be trained. Cérebro rápido não pode ser treinado. So when you get threatened, Então, quando você é ameaçado ou ameaçada, you've only got three options: você só tem três opções: fight, flight, or freeze. brigar, fugir ou estagnar. You can't train that out of yourself. Você não consegue treinar para que isso saia de você. Because of these difficulties we've spoken about, Por causa dessas dificuldades que a gente falou, this is why when we went to First John, we didn't deal with verse 16, but verse 16 and verse 17, por isso que quando nós fomos para 1 de João, a gente não falou do verso 16, mas do verso 17. I think that the whole subject of sin becomes problematic. Eu acho que toda essa questão em relação ao pecado, ela se torna problemática. And each of us, we're now obliged to examine ourselves to determine where we stand in relationship to God. E cada um de nós tem a obrigação de se examinar para ver onde a gente se posiciona em relação a Deus. So I'm going to stop there. Então eu vou parar We've run out of aqui, time now. porque Sorry. estamos sem tempo, ou ficando sem tempo, pelo menos. Time to stop, is that right? Posso parar, certo? I can stop at 11? Okay. Got 20 minutes. Na verdade, então ainda temos 20 minutos. Is that right? Yeah. Oh, carry on. So if it's left for us to figure it out, our relationship with God, Então, se é deixado para nós descobrir o nosso relacionamento com Deus, does that mean that there's no set standard objective truth of what is right and wrong? será que então significa que não existe um estandarte, um padrão definido para aquilo que é ou não verdade? O que é certo ou errado? So I think there is an objective standard. Eu acho que sim, existe um padrão. You're not supposed to shout at people Você não deveria brigar com pessoas, because you don't want people shouting at you. porque você não quer elas brigando de volta com você, gritando com você. The golden rule. A regra de ouro. We'll substitute the word shout with violent. Vamos substituir essa palavra de brigar ou gritar You're not com allowed to be violência. violent towards anybody. Você não pode, não é permitido ser violento com ninguém. So if we were to say that's the golden rule, Então, se fôssemos dizer que essa é a regra de ouro, would that be objective enough? isso seria objetivo o suficiente? Yes. So then where does the Sim. individual subjectivity come into it? Então, onde entra a subjetividade do indivíduo? So you're not allowed to be violent, Então, você não é permitido ser violento, and one day you become violent, you do a violent act. e um dia você comete esse ato violento. So it appears that you've committed a sin, a crime. E parece que você cometeu um pecado, um crime. So to know whether you have or not, Para saber se você cometeu ou não, because the violence has occurred, porque a violência ela aconteceu, yes. The violence has happened. então a violência ela aconteceu. The question is, are you guilty of some crime? E a pergunta é, então você é culpado de algum crime?
And to know the answer to that question E para saber a resposta a essa pergunta, depends on the circumstance. depende da circunstância. I think that answers your question. Eu acho que isso responde à sua pergunta. Cody said yes. Curtis disse So- que sim. The person who decides whether or not you're a criminal because you committed an act of violence Então, a pessoa que decide se você é ou não um criminoso porque cometeu essa violência is ultimately God. é automaticamente Deus. But if I'll use the religious term, if you haven't grown in grace, or the secular term, if you're not educated on this subject, Mas se você ainda não cresceu na graça, ou o termo secular seria se você ainda não foi educado em relação a esse assunto, your response to that is going to hurt you, it's going to damage you. a sua resposta a isso vai te machucar. Either you're going to live in a world of guilt, you're going to blame yourself that you're a bad person, a sinner, Ou você vai viver nesse mundo achando que, se culpando e achando que você é pecador, the violence you've committed. The response to the violence you've committed will do at least one of two things. a resposta à violência que você cometeu vai fazer pelo menos uma de duas coisas. Produce unwarranted guilt, Produzir uma culpa sem garantia, or you end up living in a world where you just minimize sin, you just ignore bad behavior. ou você vai acabar vivendo num mundo onde você minimiza esse pecado e tem sempre esse mau comportamento. Because you're a sinner, you can't help it. That's Porque- another way to express the same thing. Justificando porque você é um pecador, então você faz essas coisas. Both options lead you down the same place or to the same place. Ambas as coisas te levam para o mesmo lugar. The problem's only going to get sorted out at the second advent. E que esse problema apenas vai ser resolvido no segundo In the advento. twinkling of an eye and all of that theology. Num abrir e fechar de olhos, vamos chamar essa teologia. Hope that answers your question. Espero que isso responda à sua pergunta. Any other questions? Mais outra Really pergunta? great question. Go ahead. Yeah. Would it be fair to say that would it be fair to say, in summary, that sin is intention to do wrong? Então, Very good. Last bit. poderíamos dizer que That sin is the intention to do wrong. o pecado seria então a intenção de fazer algo que é As in- errado? Guilty sin. Por exemplo, nesse pecado onde você Repeat what sente you just said. culpa. As in the sin that is punishable in John. Whereas if you do Como esse wrong pecado with no que intention, menciona João. that's still sin, but it's not punishable now. Por exemplo, mesmo que você cometa um pecado sem intenção e que não vá ter um I castigo say para yes, isso. Eu vou dizer que sim, but so if people didn't understand what I'm saying yes to, mas se as pessoas não entenderam ao que eu estou dizendo sim, violence is wrong. violência é errado. It would be considered a sinful activity. Seria considerado uma atividade pecaminosa. If you go out to harm somebody, Se você sai para machucar alguém, that would be considered sin isso seria considerado pecado. that you will be punished for. E você iria ser castigado por isso. Yet if you committed the same violent act
Mas se você, por exemplo, cometeu o mesmo ato violento and it was an act of defense, e foi um ato de defesa, then even though the result would be the same, e ainda que o resultado seja o mesmo, you're not, there's no guilt that's attributed to you. You're not considered a sinner or that you've done some sin that will be punished. você não tem, então, essa culpa atribuída a você ou um castigo. So if you just had a movie that didn't have a voice, you'd see exactly the same act happening. Por exemplo, num filme sem voz, você veria o mesmo acontecendo. If you no, if you saw a movie with no voice and you just saw the picture, you'd see the same picture. Então, por exemplo, se você vê o filme sem voz, você viu a imagem, então você veria essa mesma imagem. Você só viu a So imagem. it's the context of why you're being violent that defines whether it's a sin or whether it's not. Então, é o contexto dessa violência que vai definir se foi um pecado ou não. Did that answer your question? Respondeu a sua pergunta? Any other questions? Outra pergunta? Gloria, 1 second. Glória? Speak loud. Could you go back to your model of to consider 1, 2A, and 2B? Você poderia voltar atrás ao seu modelo And para could you considerar o 1, repeat again 2A what you were e saying about the 2B? law? One second. Okay. Carry on. Start again. Could you consider repeat what you said about the law being personified and the Shekinah glory of that? Could you Você poderia explicar that novamente again? essa questão da lei personificada e a Shekinah? Você poderia repetir esse conceito? If you go to the sanctuary system, Se você for para o sistema do santuário, there's the law, temos a lei 2 tables of stone, the 10 commandments. e as duas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. There's the book of Moses next to it, Temos do lado o livro de Moisés, which is the same law. que é a mesma lei. It's just an explanation of those 10 commandments. If you're living 3,000 years ago, how you're supposed to implement them. E é a explicação desses mandamentos 3.000 anos depois, se você e dizendo como você deveria implementar isso. So I'm saying the book of Moses is just the implementation or instructions for how to keep the 10 commandments. Então, eu estou dizendo que esse livro de Moisés seria a instrução de como guardar os 10 mandamentos. 3,000 É years como ago, as not tábuas. today. You mean the 5 E isso books, foi há the 3.000 Pentateuch? anos antes, não agora. Sure, yes, Okay, that's the explanation of how. that's right. So that's the explanation of how to keep the 10 commandments? Então, essa é a explicação de como guardar os 10 mandamentos. Now you can speak, sorry. So the 5 books of Moses, that's the explanation of how to keep the 10 commandments? Is that what you're saying? Então, essa seria a 3,000 explicação 3,000 years ago. de como guardar os 10 mandamentos? Sim, há 3.000 anos antes. On top of that box, Em cima dessa caixa, I think there's no, there's a glory, there's some light. tem uma glória, uma luz. My understanding is that light is a physical representation of God. No what meu we call entendimento, the essa é uma Father. representação de Deus, que a gente chamava de Pai. And you see the law and God separate. E a gente vê a lei e Deus de forma separada. If you go to the model
that isn't quite in scripture, but otherwise Se it vocês speaks about it, where you've got a courtroom, forem para esse modelo que não está necessariamente na escritura, mas que Ellen White fala sobre, you have the defendant, you have a judge, and you have the law. seria no tribunal o juiz, a pessoa que vai defender e tem a lei. And the judge and the law O are juiz e a God lei and the law, they're separated. seria Deus e está em separado. That's one. Então, isso seria um. And what was your question about the other two? E qual foi a sua pergunta em relação aos outros dois? One second. And your train of thoughts of why you're carrying to what is sin and what is the punishment of sin from number one, that your flow Because- of Sin is the transgression of the law. O pecado seria a transgressão da So lei. when Jesus and the Holy Spirit are interceding to the law, Então, on quando your Jesus e o behalf, Espírito Santo estão intercedendo a lei por você, they're saying simplistically, sorry that this person is doing all this sin. eles estão dizendo, desculpe porque essa pessoa está fazendo todo esse pecado, cometendo todo esse pecado. Interceding doesn't quite mean sorry, but a reasonable approximation. Interceder não significa necessariamente pedir desculpa, mas é uma aproximação razoável. So when we're approaching the law, Então, quando nós estamos abordando a lei, Jesus and the Holy Spirit are approaching the law on your behalf, Jesus e o Espírito Santo abordando a lei a seu favor ou em seu lugar, you'd want to know what they're interceding about. você quer saber sobre o que estão intercedendo, Because you've done something wrong in the eyes of the law. porque você cometeu algo errado aos olhos da lei. And if you have a wrong model of sin, Então, se você tem um modelo errado em relação a then pecado, how you understand your relationship to the law e você entende o seu relacionamento com a lei, changes. isso muda. Even though Paul says we're not supposed to compare ourselves amongst ourselves, we all Ainda do. ainda que Paulo diga que a gente não se deve comparar entre nós, a gente faz isso. We have a habit of judging one another. Temos o hábito de nos julgar. And what we do is we judge people according to our understanding of the law. E o que nós fazemos é nos julgar de acordo com o nosso entendimento em relação à Which lei. basically means we judge people according to our value system of what we think sin is and what sin is not. E a gente julga as pessoas no nosso sistema de acordo com o que a gente acha que é ou não o pecado. I don't mind people judging, that's fine. Eu não me importo que as pessoas julguem, tudo bem. In some ways, you're supposed to judge or De make alguma judgment. forma, você deveria julgar ou fazer algum tipo de juízo, julgamento. Our problem is we don't do it well. O nosso problema é que a gente não faz isso corretamente. We don't judge ourselves and people in the same way. A gente não se julga e a nós nem as pessoas da mesma forma. And if you've picked up at least one thing from this study, is that if you're going to judge somebody, É que se você pegou pelo menos alguma coisa desse estudo, é que você se entra na simpatia de you can only julgamento, judge them by their experience você or só their pode julgar a criteria, not your pessoa own. baseado na experiência dela, no critério da pessoa, não na sua ou no seu critério. And it's not impossible, very difficult to do. Isso não é impossível, mas é muito difícil de fazer. This study is it's not about judging one another, it's about judging yourself.
Esse estudo não é sobre julgar uns aos outros, mas é julgar a nós mesmos. And most of us have got a bad religious experience because we don't understand our human nature. E a maioria de nós tem uma experiência religiosa ruim porque a gente não entende a nossa natureza humana. If we go back to up here, Se a gente volta aqui para cima, the reason why we've got a poor prayer life or poor prayer practices a razão pela qual a gente tem uma vida de oração pobre, ou essas práticas de oração pobres, I think is related to the subject of our understanding of sin. eu acho que está relacionado com o nosso entendimento em relação ao pecado. We don't understand what sin is and how it works. A gente não entende o que é o pecado e como funciona, So we end up either asking for things or saying sorry for things which aren't in agreement with God's will, not in então ou a accordance gente to God's acaba understanding of things. pedindo pecado por algo que cometeu ou não, mas que não, Deus não vê da mesma forma, não está nesse mesmo entendimento. All of this doesn't change looking at things in understanding things in an objective way. Tudo isso não altera o fato de que a gente tem que olhar para as coisas de forma objetiva. It doesn't change the definition of violence. Não muda a definição de violência. It's just that each of us needs to understand why we commit violence. Mas cada um de nós precisa entender por que que a gente comete essas violências. And some violence is completely wrong, and some violence is acceptable. Porque algumas violências são completamente erradas, mas outras são aceitáveis. Okay. I know there was a couple of questions. If we can hold them till the second presentation, and Eu sei que ainda temos I'll stop now. perguntas, mas vamos guardar para a segunda apresentação. Vamos parar por aqui. I'll summarize this study at the beginning of the next one. Vou resumir esse estudo no princípio do próximo. And we're meeting in 15 minutes. E a gente continua daqui a 15 minutos. So we've just finished on the hour. We'll start at 15 minutes past the hour. Então, nós terminamos no horário e vamos começar no horário. Let's pray. Vamos orar. Holy God, we want to thank you for your continued goodness and watch care over us. Santo Deus, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado contínuo sobre nós. We know that subject of law and sin is important. Sabemos que esse assunto sobre lei e pecado é importante. It's important for our health and our welfare and the Importante. welfare and health of others. Importante para nossa saúde, para o nosso bem-estar e bem-estar de outras pessoas. Each of us has a limited, sometimes a wrong understanding of sin. Cada pessoa tem uma visão limitada em relação ao pecado. Often we feel that we're guilty of a crime. Várias vezes nós sentimos que temos culpa de um pecado, de um crime, Sometimes we ignore our crimes. e outras vezes nós ignoramos esses crimes. We know that this is not what you want. Sabemos que não é o que tu queres. Help us to understand criminal behavior in its proper setting. Nos ajuda a entender esse comportamento criminoso dentro daquilo que é o correto, That we might live free, happy and productive lives. para que a gente possa viver vidas livres e produtivas. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.